Usamos o tempo para nos localizar no passado e nos orientar no futuro. Mas também usamos o tempo para medir a espera. E nunca essa função nos foi tão preciosa. Agarrar-se ao tempo, um senhor misterioso, é por vezes a única forma da esperança. E seguramos firme em sua mão para que, mesmo parados, ele nos desse algum consolo e segurança de que uma hora tudo iria passar. Vivemos um ano agarrados ao tempo. O tempo da guarda, o tempo da solidão e do isolamento, o tempo dos que adoecem, o tempo longo e vagaroso dos que lutam ou convalescem, o tempo dos que veem seus recursos se esgotando e que lidam com a privação e a fome que espreita. E foi ele, o tempo, velho senhor da vida, que fez piada desses nossos novos tempos instantâneos com seus deuses apressados e seu fluxo frenético, desafiando nossa impaciência. Tivemos que aprender a conviver com um risco invisível, o que torna ainda mais absurdo e difícil a guerra pela incapacidade de tantos em acreditar e respeitar um inimigo silencioso. A guerra é, na verdade, uma pandemia, e ao invés da luta, exigiu e ainda exige de nós a capacidade de calcular riscos, ceder e abdicar a vontades, fazer sacrifícios ou não. Tudo isso, se não em função do próximo, ao menos em prol de nosso próprio egoísmo e senso de autopreservação. No isolamento e na distância, nos deparamos com a falta, a ausência, a solidão e a morte, a passear imprevisivelmente entre nós carregando milhares em seu cortejo. E todos nós nos pegamos por diversas vezes, refletindo sobre os limites de nossas ações e condutas, ponderando a tal necessidade. O essencial nunca foi tão repetido. Mas a essa altura de excessos, será que ainda somos capazes de realmente nos lembrarmos e aceitarmos o que é de fato essencial? A ignorância, a perversidade, o cinismo tomaram conta até mesmo dos discursos oficiais. E houve inclusive quem fizesse chacota de tanto sofrimento promovendo ódio e confusão. Nossa indignação foi discreta, quase condescendente, disfarçando a cumplicidade e apoio de outrora com notas de repúdio recatadas contra os agentes do caos e do horror. Embarcados em uma nau desgovernada, cada um que cuide de sua própria sobrevivência. E como está provado o absurdo das coisas, não precisamos fazer prova de coerência. Nada mais parece causar espanto ou perplexidade. Enquanto isso, ouvimos de muitos que a pandemia revelaria o melhor das pessoas. Mas o tempo, sempre ele, desvela as verdades ocultas e escancara nossas contradições. E nunca fomos tão contraditórios. Passados meses, desde o início dessa crise interminável, a solidariedade se cansou, o cuidado esmoreceu, as injustiças se multiplicaram, a caridade e a empatia gradualmente perderam espaço para novas necessidades e um novo normal. Talvez porque a paciência tenha se esgotado ou porque estivéssemos fartos da encenação. Em uma cultura tão fixada na própria imagem, mergulhada na cegueira crescente do individualismo e da indiferença, obcecada na contemplação de seus produtos, corpos, paisagens e mercadorias, encarar a peste, a morte e a tristeza é algo que parece violentar nosso modo de vida, obrigando-nos a olhar para nossa própria insignificância. A humanidade também é feita de dores, de lutas e resistência. E é esse, sim, talvez, o maior desafio que enfrentamos nesse último século, o de, em tempos de desagregação, diferenças e indiferenças, verdadeiramente nos unirmos e nos mobilizarmos. Descobrimos que os vínculos virtuais não saciam, que o contato nos faz falta e que as distâncias serão sempre maiores que os limites de nossa banda larga e a velocidade de nossas conexões. Irônico pensarmos que dentre todas as criaturas dessa terra fomos nós, espécie humana, a escolhida por esse vírus infame. Quem sabe, não apenas por sermos numerosos, mas porque somos nós que mais atacamos, destruímos e extinguimos a vida do planeta. Não, ainda não somos uma espécie em extinção. Mas nosso maior desafio, se quisermos continuar vivendo sobre essa terra, será o de nos unirmos e reconstruirmos como humanidade. O grande escritor José Saramago disse certa vez, em paráfrase livre, que o homem moderno foi capaz de chegar à Lua, mas permanece incapaz de alcançar seu semelhante. A tecnologia e a ciência nos ajudam e nos permitem pensar em soluções, estratégias, até em cura e imunização. Mas não há no mundo ciência e tecnologia capazes de nos pôr a salvo de nossas desumanidades, injustiças e incoerências. Depositamos nelas nossa esperança com o desejo ardente de podermos logo voltar ao que éramos, como se isso fosse possível ou mesmo desejável. Não, nenhuma pandemia tem o poder transformador e redentor de nos fazer melhores. Isso exige mais, muito mais. Exige engenho e esforço humanos e não a fatalidade biológica do surgimento de um vírus.
Sim, realmente, essa realidade despropósita e absurda parece desafiar não só a ciência, mas até nossa própria lógica estreita e nossa racionalidade limitada. Contudo, se contemplarmos os feitos extraordinários de que já fomos capazes, é sim possível acreditar em alguma saída para essa crise profunda. Não, particularmente não acho que seja um momento para festa. A ilusão de virar a página de uma folha de calendário e fazer desaparecer milagrosamente todos os nossos problemas é naturalmente uma utopia que nunca desejamos tanto que pudesse ser verdade. Nosso cansaço alimenta nossas ilusões e, de algum modo, esperamos que a vigília dessa noite possa afastar nossos pesadelos e nos despertar amanhã em um novo mundo que deixe esquecido e superado no passado esse ano de dores profundas. Marcamos e riscamos com facilidade números em folhas de papel. Contudo, o passado não se esquece nem se apaga. Contemplar e processar tudo isso nos causa inevitável tristeza. Um fardo desnecessário para um mundo que escolheu sanear as lembranças e promover o esquecimento. Estamos nos recuperando, dizem os mercados. Retomemos a vida, suplicam os economistas. Em 2021 tudo será diferente, prometem os comerciais. E assim, nessa confusão de vozes e discursos, continuamos a viver de vazios e de enganos, alimentando simulacros onde crescem nossas sombras. Se as memórias das dores são as mais difíceis de serem carregadas, elas também nos humanizam. Sim, um ano acaba, mas não tem ele o poder de apagar ou nos livrar de toda a dor e sofrimento que vivemos. É preciso estar acordado. A esperança cega é irmã da imprudência e inimiga do juízo. Não digo que não festejemos, mas que demos a essa importante celebração um outro significado. Somos criadores de sentidos, e é assim que temos sobrevivido à dureza desse mundo. Em algumas culturas primitivas não cristãs, a virada do ano marcava a data em que se acreditava que o espírito dos mortos voltava ao mundo e passeava pela terra. E os vivos deixavam belos banquetes postos para que seus entes pudessem desfrutar e se lembrar ao menos um pouco dos prazeres dessa vida e desse mundo. Que em nossas celebrações também possamos honrar a memória dos tantos que partiram e que nessa breve trégua que temos das dores e preocupações possamos verdadeiramente experimentar um pouco de paz e de amor. Às vezes é preciso entender que o respeito, o luto e o silêncio são as mais belas homenagens e celebrações que podemos fazer. A festa, essa é para os tempos de glória que ainda virão. Por isso, não deixemos de confraternizar, de nos reunirmos com os poucos que pudermos e sermos gratos pela dádiva da vida, do encontro, da amizade, dos afetos sinceros e verdadeiros. E que na embriaguez da festa não se dissipe esse que deve ser hoje o espírito de nossas celebrações. Um momento de alegria, mas também de reflexão, de pensarmos nos milhares que sofreram, sofrem e padecem, de agradecermos nossos privilégios e nossos dons, de fortalecermos nossa empatia e nossa solidariedade. Deixo aqui essa minha mensagem, talvez um pouco triste, mas repleta de carinho, de esperança e de bons votos. Que esse desabafo sirva de afago, como aquele abraço bem apertado que ainda não podemos nos dar. Feliz Ano Novo!